Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para trazer o segundo e prometido vídeo de Hunters, a nova série da Amazon. E ontem, ou anteontem, dependendo da data de estreia desse vídeo aqui, eu fiz um vídeo contando a história das teorias de conspiração ao redor do nazismo, que são apresentadas em Hunters. E lá eu deixei uma lacuna falando que eu ia contar, num próximo vídeo, a história do nazismo em relação ao ocultismo que os seus principais líderes adotaram. A história do nazismo é muito bizarra, tem muita coisa que você não acredita que as pessoas adotaram como teoria. E lá no episódio 6 de Hunters, o personagem Lone Flash, interpretado pelo Josh Radnor, nosso querido Ted de How I Met Your Mother, ele encontra uma historiadora ali e ele pergunta pra ela sobre um livro vermelho que ele encontrou na casa de uma cineasta nazista, que os caçadores vão atrás dela. E ele ficou muito intrigado porque esse mesmo livro foi encontrado na casa de um outro nazista que eles mataram anteriormente. E basicamente esse livro se chama Vril, que era uma história de ficção científica barra fantasia, bem estranho, que foi escrito no século XIX, que contava a história de uma sociedade secreta constituída por super-humanos, tipo, humanos superiores mesmo, que tinham atributos físicos e mentais além do que os humanos normais podem ter, e que viviam no subterrâneo. Eles moravam numa cidade gigantesca, super avançada, que ficava no centro da Terra. Sim, parece história de ficção científica barata, mas esse livro estranhamente serviu de base para todo o nazismo. Como? Vou contar nesse vídeo agora, porque nem eu acreditei quando eu li. Eu vou ter que contar a história de duas sociedades secretas, a Sociedade Thule e a Ordem Germânica. Essas duas organizações foram a semente do nazismo. A Sociedade Thule basicamente centrava toda a sua seita e todas as suas crenças nessa suposta energia que é o Vril, que era uma energia que era dominada por esses seres superiores. Esse Vril era uma energia que ia transformar humanos normais, vulgo nazistas, em quase deuses, em seres que poderiam voar, poderiam ter conhecimentos absolutos sobre tudo e que poderiam dominar o mundo a partir desse conhecimento. E como que esse conhecimento era obtido? Simplesmente através de orgias. Não vou falar nada, mas tudo bem, se eles acreditavam nisso, eles acreditavam que esse poder era obtido através de muita meditação e muita orgia sexual. Os nazistas realmente acharam isso uma coisa fascinante, eles acharam que isso tinha um embasamento teórico incrível e começaram a praticar isso. Tem relatos que não são oficiais, mas muita gente conta que aconteceu este fato, de que ali nos anos 30, nos primeiros anos do Partido Nazista, muitos dos principais partidários simplesmente frequentavam orgias acreditando que depois de sair dali eles iam ter acumulado muito vril e eles iam se tornar seres humanos superiores. Como que isso foi levado a sério? Explica aí, eu não sei. O nome da organização Thule é dado por conta de uma ilha que supostamente teria atributos mágicos, que é a ilha de Thule, que fica numa região um pouco nebulosa ali da Alemanha e que realmente muitos fiéis acreditavam que era uma região que tinha mistérios ali que poderiam levar ao conhecimento supremo sobre o vril. E a sociedade Thule principalmente cresceu ali no final do século XIX, começo do século XX, mas eles nunca tiveram um grande envolvimento político, assim como a próxima ordem que eu vou comentar aqui, que inclusive é mais importante que essa. Os Thule sempre tiveram uma postura antirrepublicana e antissemitista, porque eles acreditavam que a República da Alemanha era um estado frágil, muito debilitado por conta dos mestiços que dominaram aquele povo, que eles atribuíam a culpa justamente aos judeus, eles queriam purificar a Alemanha, é daí que vem esse ideal tão forte que guiou o nazismo. E os Thule, inclusive, tiveram uma sede muito importante na Universidade de Berlim, em que eles eram conhecidos como o Grupo de Estudos da Antiguidade Germânica. Eles basicamente se auto-intitulavam historiadores, apesar de muitos nem terem formação em história, mas eles achavam que estavam resgatando a história e a glória dos povos germânicos. É uma coisa muito louca de pan-germanismo, que daqui a pouco eu vou explicar de onde que veio essa ideia também. E eles tentavam trazer para o cenário político os valores que eles extraíram diretamente de antigas crenças e seitas que reinavam pela Europa na Idade Média até na Antiguidade, que eram principalmente o druidismo, o otanismo e as crenças Asatru e Vanatru, que sempre remetem a crenças nórdicas, crenças de povos antigos em que eles tentam trazer os valores puros para os dias de hoje. É uma loucura, mas calma que a próxima é ainda pior. Mas esse grupo Thule, que é o mais recente, que acabou desembocando diretamente na Alemanha nazista, eles tiveram um papel crucial na transformação do Partido dos Trabalhadores alemão no Partido Nazista alemão, principalmente pelo fato do Hitler ter se aproximado das ideias desse clã ou dessa seita, não sei como vocês querem chamar isso. E dois dos principais nomes do alto escalão nazista, que foram Rudolf Hess e Adolf Rosenberg, eles fizeram parte da seita dos Thule. Inclusive o Hess foi responsável por apresentar a Adolf Hitler as crenças Thule quando eles foram presos em Landsberg. E uma curiosidade é que quando o Hitler tomou o poder, a seita Thule ficou responsável pelo principal órgão de imprensa do partido. Apesar de eles não noticiarem tantas crenças dele, tantos relatos de misticismo e de ocultismo, eles ainda assim guiavam as manchetes que eram veiculadas e as notícias. Por isso que eles logo de cara eles fizeram questão de veicular o antissemitismo de uma forma muito contundente e muito forte. Inclusive, esse negócio de trazer o povo alemão de volta foi crucial na mudança de nome do jornal, que antes se chamava
chamava o Observador de Munique e logo se transformou no Observador do Povo, que, né, eles pregavam isso de que o nazismo era o que representava o verdadeiro povo alemão. E todo mundo da alta patente do partido nazista frequentou de alguma forma a Sociedade Thule. Todos ali eram praticantes da ariosofia, que era basicamente o conhecimento sobre os arianos, que seria essa raça superior lá do livro que descreve o Vril, essa origem desse povo que mora no subterrâneo. O que levou isso a sério? Por que isso virou a crença de um partido? Virou o governo de um país? Não dá pra entender. E, na verdade, virou até uma obrigação dos altos correligionários do Hitler que eles fizessem parte dessa seita, ou pelo menos tivesse ligação com elas, porque vai que o Vril realmente fosse descoberto um dia, eles teriam que ser os primeiros a ter contato com essa energia, porque só assim as lideranças teriam energia e poder para realmente criar um império que durasse 1000 anos, que era a intenção do Terceiro Reich. E voltando na questão da ariosofia, que é esse estudo sobre os arianos, esses seres que são quase reptilianos, inclusive tem muitas imagens que os alemães acreditavam na época que ligavam os arianos diretamente a alienígenas. Tem relato de nave espacial pousando na Terra e resgatando alguns arianos, porque eles não aguentavam viver mais na Terra dominada por judeus. E os principais nomes da ariosofia são Guido von Lys e George Lanz Liebenfels. E esses dois foram os principais teóricos. Eles não têm exatamente uma formação acadêmica em teologia ou filosofia ou ciência política, nada. Eles eram só teóricos. Não sei por que eles se chamavam assim, mas eles foram os criadores do chamado pan-germanismo, que era uma tese que falava que todos os povos de origem germânica, em qualquer país que eles estejam hoje em dia, deveriam se unir num grande e poderoso governo constituído simplesmente por germânicos puros. Apesar de que eu não sei de onde que eles tinham essa pureza, porque na época não tinha nem exame de DNA, como que eles iam saber a origem genética de cada um deles ali? É crença louca da época. E essas ideias foram criadas na metade do século XIX e realmente era tratado como conspiração e loucura e não chegou a influenciar a política ainda no século XIX. Mas no século XX o cenário mudou. E as teses da ariosofia descreviam isso de uma era pré-histórica em que na região específica ali dos povos germânicos, os arianos imperavam. Eles eram essa raça superior, que eram guiados por sacerdotes que tinham um conhecimento pleno do universo e que sabiam as verdades que nenhuma ciência poderia provar. Eles viviam ali e dominavam a humanidade, até que, por descaso, não sei de onde que eles tiraram essa explicação, os arianos começaram a se miscigenar, começaram a se procriar com outros povos e o grande gene ariano foi perdido. E aos poucos ele vai ter que ser recobrado. Eu não entendi até agora essa tese que eles propuseram do ponto de vista genético, não faz sentido nenhum. Inclusive o Lys tinha uma teoria muito baseada no maniqueísmo. Ele sempre falava que o mundo físico que a gente habita, ele é imperado pela imoralidade e por valores que não são positivos. E que o mundo espiritual e intelectual, ele teria os valores mais puros da humanidade. É basicamente a teoria do Platão, que é basicamente de séculos antes de Cristo. E eles buscaram isso no século XIX para embasar uma teoria. E isso aí deu certo, aparentemente. Mas ele falava que no mundo daquela época tudo era imoral e que principalmente por conta dos judeus, mais uma vez o antissemitismo imperando aí nessa teoria da ariosofia, para combater isso eles tinham que buscar essas bases espirituais e trazer a virtude do mundo que não é o nosso, para que eles pudessem pelo menos livrar o mundo das calamidades que vivia naquela época. E para a ariosofia, os povos que mais chegaram perto de recuperar essa pré-história dourada, e para a ariosofia, os povos que mais chegaram próximos dessa era de ouro da pré-história, foram os povos teutônicos que habitaram a região que hoje é formada pela Alemanha e pela região da Escandinávia, que na antiguidade pregavam valores que chegavam perto do que os arianos provavelmente falavam. Inclusive o Lins nomeou esses povos teutônicos como povos nórdicos, povos arianos ou povos indo-europeus, como se fossem os nativos originais da Europa e que são os detentores daquela terra. E o interesse era justamente isso, atribuir ao povo alemão, que era loiro, de olhos claros e de pele muito branca, essa hegemonia racial, essa força que eles teriam por sua biologia, que ligava eles diretamente a esses povos quase místicos que eles acreditavam. E o ocultismo seria a forma de combater a miscigenação racial. E aqui eu vou ler um relato de um historiador que se aprofundou, de fato, na história desses loucos aqui da ariosofia, que é o historiador britânico Nicholas Goodrick Clarke, que ele escreveu o livro As Raízes Ocultas do Nazismo, que traz vários relatos dessa época que, véi, é um mais louco que o outro, mas eu separei essa fala dele especificamente aqui porque foi o que eu achei que mais sintetiza todo o assunto desse vídeo. Os ariosofistas diziam que havia uma conspiração de interesses anti-germânicos, arquitetada principalmente por judeus, o que teria arruinado a sociedade gloriosa do passado em nome de um igualitarismo ilegítimo. O resultado teria sido uma decadência racial que jogou o mundo em guerras e crises econômicas. Seria preciso, portanto, recuperar os ensinamentos esotéricos e a virtude racial dos antepassados alemães a fim de criar um império pan-germânico, que seria formado simplesmente por brancos, loiros dos olhos claros, mas que Hitler não era loiro dos olhos claros. Não dá pra entender esse povo. Tipo assim, a contradição é o que impera nessas crenças aqui.
E para conseguir assumir o papel do maior guru da ariosofia, o Liszt começou a se apropriar de diversos símbolos ancestrais de outros povos, inclusive de outros continentes, ou seja, não faz sentido nenhum ele pegar símbolos de outros continentes se ele acha que o principal continente do mundo é a Europa, principalmente a região da Escandinávia. É louco, não tem como tratar de outra forma, mas trataram ele como um teórico que seria o guru daquele governo. E o principal símbolo que ele se apossou foi justamente a suástica, que sim, a suástica tem uma origem nas crenças hindu e budista, e ela representa boa sorte, mas ali ele quis se apoderar desse símbolo e falar que ele era o símbolo dos arianos. Essa parte é muito bizarra. Gente, eu vou ter que ler porque os nomes são muito difíceis, mas o Liszt falava que a suástica lembrava a vassoura de fogo chamada Feuequilde, não sei se essa é a pronúncia, uma vassoura de fogo. Essa vassoura de fogo era usada pelo deus germânico Mundeforir para criar o cosmos e varrer o caos. Ele falou que a suástica parecia uma vassoura de fogo, tá bom? Inclusive o Liszt usou o Eda, que é o compilado de mitos dos povos nórdicos, e as runas, que são os escritos em torno de rituais e de amuletos xamânicos, para que ele pudesse defender essa guerra que os povos germânicos iriam travar contra os mestiços. E como eu já disse, as teses ariosofistas ficaram muito à margem da política até o começo do século XX, que foi quando muitas lideranças ultranacionalistas e antissemitistas começaram a ganhar destaque no cenário político, e um dos mais notórios deles foi o Barão Rudolf von Sebottendorf, e ele foi simplesmente o fundador da Ordem Germânica, que é a outra grande seita que tem ligação direta com a origem do nazismo. Mas a Ordem Germânica veio antes da Sociedade Thule, e ela tem mais importância no destaque político porque foram os primeiros a tentar migrar para a vida partidária, levando essas crenças loucas todas que os ariosofistas criaram. E, como sempre, a Ordem Germânica tem toda a sua tese baseada na inferioridade dos judeus, principalmente, mas de todos os outros povos que viviam ali, e não só povos, mas também indivíduos que tivessem alguma deficiência física ou psicológica, e até mesmo qualquer pessoa que não fosse heterossexual, porque esse era o padrão que eles queriam defender absolutamente. E em 1912 a Ordem Germânica já contava com mais de 316 irmãos espalhados por toda a Europa que estavam monitorando as principais atividades dos judeus, como se eles fossem espiões dessa nova supremacia que vai nascer dessa seita. E o símbolo da Ordem Germânica não foi simplesmente a suástica que os ariosofistas roubaram das crenças budista e hindu, era uma suástica sobreposta por uma cruz. E nos rituais dessa Ordem Germânica, eles buscavam sempre referências à Ordem dos Templários. E sim, o símbolo que eles mais cultuavam era o Santo Graal, e as músicas que embalavam as reuniões dessa ordem eram as músicas do Richard Wagner, um dos maiores compositores da Alemanha, que sim, tem grandes feitos musicais, mas não deixava de ser um antissemita babaca. E na série, inclusive no segundo episódio, ele é mencionado por um dos nazistas como se fosse o criador da música suprema, da música que ia guiar o Quarto Reich. E eles realmente acreditavam nisso, que tinha uma arte superior à outra. Eles chamavam a arte dos judeus de uma arte profana e até mesmo inferior. E nesse começo do século XX aqui, as reuniões da Ordem Germânica começou a chamar a atenção de muitos daqueles que seriam os principais oficiais da Alemanha nazista. Dentre eles, mais uma vez eu vou ter que ler porque são nomes impronunciáveis, Max Amann, que era general da SS, Friedrich Eckart, mentor do Hitler nos primeiros anos da carreira política dele, Alfred Rosenberg, teórico do Partido Nazista, que escreveu várias teses políticas que o Hitler usava nos seus discursos, Rudolf Hess, que já mencionei, que foi o cara que apresentou a Sociedade Thule para o Hitler e que também se tornou vice-presidente da Alemanha em 1931. E até mesmo o próprio fundador do Partido Nazista com essa nomenclatura, o Anton Drexler, ele também frequentou a Ordem Germânica. Mas talvez o mais notório membro da Ordem Germânica tenha sido Heinrich Himmler, e esse cara foi central para o domínio do Hitler na Alemanha. Ele era como se fosse o braço direito do Hitler. Ele era o cara que o Adolf mais confiava na sua época no poder, só que o cara era um fanático absurdo nessa questão do ocultismo. Ele era quem queria trazer de vez para o governo nazista e para o Reich esses valores que estavam tão atrelados a esse pan-germanismo, a essa cultura e crenças que remetiam a uma Europa da antiguidade, a povos de crenças mais primitivas, que remetiam até à pré-história, como é o caso dos arianos. Ou seja, ele queria embasar todo o império que, segundo ele, iria durar por 1000 anos, em crenças rústicas e que não fariam sentido ser aplicadas ao pé da letra naquela época, mas foi o que ele fez. Em 1929, ele foi promovido ao cargo de chefe da SS, que é essa polícia nazista que perseguia os judeus. Como ele era o cara que comandava os maiores militares da Alemanha nazista, ele realmente buscou, na Ordem dos Templários, um modelo de vestimenta e de postura também, para treinar os seus soldados, e ele queria que eles fossem os templários perfeitos. Mas ele não queria que eles seguissem os valores dos templários, porque como vocês já devem ter visto nas aulas de história, os templários eram cristãos, foram para Jerusalém tentar tomar a Terra Santa e expulsar os árabes dali, e aí eles queriam estabelecer um domínio da Igreja Católica. Mas o Himmler não acreditava no cristianismo, ele não comprava seus preceitos
preceitos como valores positivos. Ele achava que eram crenças fracas e que tinham até ligação com as crenças dos judeus, por conta da figura de Jesus e até da crença em Jeová, que era um Deus do Antigo Testamento que tem uma origem semelhante tanto para os judeus quanto para os cristãos. E o Himmler acreditava que a Inquisição da Igreja Católica cometeu um erro grave que foi perseguir os cátaros, que para ele era uma seita que tinha um conhecimento um pouco mais profundo das coisas do mundo. E essa seita pregava que existia um Deus bom e um Deus ruim. O Deus bom era o que eles acreditavam e o Deus ruim era basicamente o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, e o Himmler adotou isso para sua tropa. Ele ensinava isso para eles em pregações e até mesmo no treinamento militar deles. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que esse misticismo todo, ele sempre rondou Adolf Hitler, mas o Hitler mesmo nunca teve tanto interesse assim pelo misticismo. Tudo bem que quando ele estava ali na prisão, ele começou a se aproximar da sociedade Thule, mas ele nunca se considerou um fiel, assim, ele nunca se considerou um adepto dessas crenças. Ele via algum sentido naquilo, mas ele de fato não queria misturar religião e Estado. Ele queria manter as duas coisas afastadas, apesar do seu segundo em comando ser um fanático louco do caramba. Ele queria manter isso ali porque tinha alguns valores nessas crenças que serviam muito bem aos seus discursos, principalmente as questões de inferioridade racial dos judeus, a questão de hegemonia dos povos arianos, que ele mesmo dizia que ele era um ariano, mas assim, se fosse pegar ao pé da letra como que era a descrição dos arianos, o Hitler teria ido pro campo de concentração também. Então, é mais uma das contradições desse regime que não faz sentido nenhum ter existido e que depois desse vídeo provavelmente você está pensando que foi muita burrice humana, né? O ser humano pode ser muito burro. É estranho pensar que hoje em dia tem gente que se declara neonazista, que traz essas crenças estúpidas, criminosas e nefastas para os dias de hoje. Mas um último fato curioso sobre o Hitler, além dessas loucuras todas que eu já trouxe aqui, é que ele tinha uma boa relação com a Igreja Católica. Na década de 1930, o Papa era o Papa Pio XII, que era um cara que estava ali numa posição de não saber o que fazer com a Igreja na época da Segunda Guerra, que estava iminente. Todo mundo que já estava analisando a política internacional sabia que alguma coisa ia dar muito errada na próxima década, e principalmente por conta do Hitler. Mas assim que ele começou a perceber os interesses do Hitler, ele marcou um encontro com ele, e mesmo os dois não confiando um no outro, eles acabaram chegando num acordo mútuo. E esse acordo foi muito benéfico para a própria Igreja Católica, que conseguiu manter algumas leis cristãs em vigor na Alemanha ali, o que conseguiu garantir que a Igreja estivesse sempre por dentro do que a Alemanha nazista ia estar fazendo, até para conseguir proteger muitos dos seus bens, porque né, a Igreja Católica, por conta da sua história de muita violência e usurpação, conseguiu angariar ao longo dos anos. E eles queriam proteger esses bens porque começaram a perceber que o partido nazista não ia ter escrúpulo nenhum com relação a fés alheias e iam simplesmente saquear tudo. Então eles quiseram garantir isso e tá sempre um passo à frente do Hitler. E era difícil porque o Hitler era um puto estrategista em termos políticos, não em militares. Já pro Hitler, esse acordo com a Igreja Católica foi crucial para a instauração do regime nazista, porque na Alemanha de 1934 tinha um último partido que estava fazendo frente ao partido nazista, que era o Partido do Centro Católico. E esse partido foi desestimulado pelo próprio Vaticano, que logo começou a tirar apoios financeiros e começou até a desmoralizar publicamente as lideranças do partido, e acabou culminando no fim desse último partido e sobrou somente o Partido Nazista. Então, esse acordo com a Igreja Católica foi crucial para o Hitler conseguir instaurar a sua ditadura. E aí a gente vê que mesmo não estando ligado diretamente com religião, tanto a religião dos seus partidários loucos e psicopatas que estavam buscando valores que não fazem sentido nenhum, e até mesmo a sua relação com a Igreja Católica, ele sempre se apoiou em bases de crença para conseguir se erguer e se tornar um grande ditador. E basta ver qualquer discurso dele que você acha que aquilo lá é uma pregação. Tem valores que são realmente coisas que se encontram em alguma seita. Então Hitler, mesmo não participando diretamente da grande organização da sociedade Thule, mesmo da ordem germânica, ele acabou usando isso como muleta para conseguir dominar o seu país inteiro. Bom, esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários aí alguma informação adicional para esse vídeo, ou se você quiser corrigir a minha pronúncia de alemão, porque vocês adoram fazer isso, pode corrigir à vontade, porque não faço ideia de como fala esses nomes aqui. E se você não sabia desse lado do ocultismo, do nazismo também, deixe nos comentários aí só para ajudar o vídeo aí bem. Comentar sempre ajuda o seu produtor de conteúdo. Então se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando o canal, que a gente vai tentar sempre trazer mais conteúdo interessante para vocês. Tchau!